E o Pedro sabe que o Felipe é um exemplo. Não é porque é meu amigo, eu sou amigo dos dois. O jogador não gosta de treinador traíra. Se perder a Libertadores, você perde o emprego. E roupa suja se lava em casa. Eu não gostei do que ele fez, da atitude. É a mesma história de que antigamente se voltava. Não pode se comportar dessa forma. Esse é comportamento de início de carreira. A mídia continua repercutindo aí sobre a treta do Felipe Luiz com o Pedro, hoje com novas opiniões aí, então vamos trazer as opiniões do pessoal aí, as notícias do que está acontecendo, se ele sai ou se ele fica realmente no Flamengo. Teve uma proposta do Zenit aí aparentemente, o Zenit queria contratar ele, vamos ver se ele vai se juntar ao Gerson ou não, e bora acompanhar o vídeo aí que o pessoal comentou. E o Neto acabou detonando aí o Felipe Luiz. Bora ver o que aconteceu no vídeo aí. Parceiro do Pedro, parceiro do Felipe Luiz. O Pedro era dessa tiriça mesmo, mano? Lá não tem ninguém vendo, é só nós, meu parceirinho. Vocês três, né? Joga essa bomba aí, pode jogar que eu vou segurar aqui. Denilson, eu joguei pouco tempo com o Pedro. Joguei 6 meses com o Pedro no Flamengo e com o Felipe. A gente tem uma amizade há muitos anos e joguei com os dois também. O que é fácil de ler nessa situação é que, assim, até um tempo atrás o Pedro era companheiro de profissão, de vestiário com o Felipe. E o Pedro sabe que o Felipe é um exemplo, não é porque é meu amigo, eu sou amigo dos dois, de treinamento. Um cara que sempre se aplicou, sempre treinou, toda a sua carreira, nunca houve uma reclamação do Felipe nesse sentido. Então, assim, fica claro, fica fácil de a gente chegar nessa, de quem tem a razão. Não é assim, jamais condenar o Pedro, que é um moleque fantástico, tem um coração gigante, é um grande jogador e o Flamengo precisa do Pedro. Agora, essa parte de treinamento, vocês sabem muito bem disso. O treinamento te leva para o jogo, te condiciona para o jogo. Hoje, principalmente hoje em dia, Exato. Que a velocidade, a dinâmica, a intensidade de tudo, a força que é usada hoje nos jogos, te faz ter que treinar bem, senão você não vai jogar bem, não vai performar bem. Agora, a fala pode parecer assim, foi agressivo, falou isso, expôs demais o Pedro. Não foi não, não foi agressivo não, foi bem. Foi bem. Nem em nenhum momento falou assim, eu tô fazendo, ele falou assim, a falta de respeito é com os companheiros. Ele nunca falou, ele fez pra mim isso. Não. Exato. Ele falou, ele com o grupo, com os companheiros. Cara, é claro isso. Se ele não faz isso, ele vai deixar ele não pode ficar mal com 40 e ficar bem com o Pedro. Não, ele tem que ficar bem com o grupo, com todos, com a maioria, com todos os jogadores, por mais que seja parceiro, mas ele tem que, né, demonstrar isso aí nos treinamentos e, claro, fica ruim por quê? Porque, né, não, é uma reclamação que, assim, de treinamento, de falta de empenho nos treinamentos, isso é chato. Mas assim, tomara que ele retome essa confiança que ele tem, que ele ficou machucado, volte. E assim, não é difícil essa situação, não. O Pedro de resolver essa situação? Não é difícil. Claro que fica ruim porque quem recebe a crítica, né? Para quem escuta, para os familiares, para o torcedor que queria ver o Pedro ali. Mas assim, isso aí, o Felipe foi bem claro. Ele quer o Pedro de volta. Ele quer que ele volte ao Pedro de antigamente, né, de antes, porque ele vai ajudar muito o Flamengo ainda. Sobes. Para ele chegar a esse ponto de expor, provavelmente não foi um treino nem 2 treinos, vários. E fica claro que também estava incomodando os atletas. O Felipe tomou essa coragem de falar numa coletiva, sabendo da grandeza do Flamengo e sabendo das consequências dessa fala. Mas o que mais me chama a atenção é que, tipo assim, qual que é os bastidores de futebol? A gente recebia para treinar, para se dedicar. Não para jogar bem. Jogar bem é consequência, né? O jogar bem é para o torcedor. Mas o se dedicar todo dia, claro, um dia que outro a gente não vai ter um treino muito bom, um dia muito bom, faz parte. Mas quando isso vira uma sequência, isso é muito ruim no grupo. É muito difícil tu treinar com alguém que não tem vontade. Porque o treino é jogo, né? Como o Rafinha falou, é o treino que te leva para o jogo. Então, o que mais me dói de escutar isso do Pedro, que é um excelente jogador, é não ter essa dedicação. Porque, volto a dizer, no futebol, nós éramos pagos, no caso, para se dedicar todo dia e o treinador decide se tu joga ou não. E eu acho que isso está faltando. Por isso, a falta de respeito com os atletas. Jogador, tô falando eu, mesmo que o Felipe Luiz tenha quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Ah, mas muita gente vai falar, e isso eu entendo perfeitamente. Olha, o Felipe Luiz tem que fazer isso mesmo. E que, por sinal, ex-jogadores que são comentaristas hoje, como eu sou. Eu não sou mais comentarista, eu sou mais apresentador e comentarista depois. Pô, mas vocês fizeram igual. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam chacrinha. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam corpo mole. Quando vocês ficaram na reserva, faziam campanha para derrubar treinador. Mentira minha?
Agora, quando um treinador vem e expõe isso, e uma semana antes ele só falou bem do Pedro. Ele falou que o Pedro estava treinando, ele falou que o Pedro estava se dedicando. Ou eu tô louco do que eu vi? Ou eu tô louco do que eu vi? Agora, o Pedro tá errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado europeu. Você vai... E outra coisa, treinador pra mim, ele só é bom quando ele... Pros 11. Pros outros não, irmão. Não pensa que é todo mundo que vai achar. Isso é o que eu penso, tá, gente? Porque eu fiquei hoje, domingo todo, eu fiquei pensando nisso. Felipe Luiz tá errado? Não, em relação a cobrar o jogador. Mas expor do jeito que colocou, fazer do jeito que fez, e uma semana antes falou que o cara era legal, e jogador não gosta disso. Ambiente de jogador é igual... Jogador Pior. O jogador é pior, mas muito pior. Mas muito pior. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais. Pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo tem panca. E se você tem panca no Felipe Luiz para aguentar um jogador de 200 milhões sem jogar, perdendo o jogo, se sair da Copa do Brasil, se perder a Libertadores, você perde o emprego. Você vai perder o emprego. Porque a jogadorzada não vai ficar do seu lado. Isso é o que eu penso. Rapaziada, a opinião do Neto aí foi bem forte, mano. E eu acho que 50% do que ele falou aí, ele tem razão, sabe? Porque a gente que é torcedor não entende muito do mundo do futebol. Mas pelo que a rapaziada do futebol fala, o pessoal do futebol acaba falando, é que, na realidade, é como ele fala mesmo. Eu, como acompanho mais os bastidores do São Paulo, porque eu sou São Paulino, eu sei muito bem disso, que várias e várias vezes os técnicos do São Paulo caíram porque os reservas se juntaram, e já saiu até notícia de bastidor do São Paulo que os caras se juntaram para derrubar o técnico, que aconteceu isso com o Zubeldia, que foi decaindo, até ele pedir demissão. Aconteceu isso também com o Rogério Ceni no São Paulo também. Os jogadores se juntaram contra ele. Quem aí lembra, eu não sei se vocês recordam, do Cruzeiro de 2013, quando o Cruzeiro estava quase sendo rebaixado, que o Rogério Ceni era técnico do Cruzeiro e tinha um monte de jogador com idade avançada, não me lembro bem, mas eu acho que era o Fred, Thiago Neves, um Robinho, não sei se vocês lembram do Robinho meio de campo. Aquela época lá, o Cruzeiro estava jogando muito mal. E começou o Brasileiro e ele não queria colocar esses medalhões para jogar dentro de campo, entendeu? Então ele foi muito criticado e crucificado por conta disso. E nessa época os caras se juntaram, fizeram até a reunião e saiu na mídia para eles derrubarem o técnico. Então isso acontece muito mesmo. Então eu não sei se isso vai ser uma coisa boa do Felipe Luiz ter feito, porque é como o Neto disse, nos olhos dos jogadores, o técnico só é bom para os 11 titulares. A partir do primeiro reserva, os caras já não gostam do técnico mais, entendeu? Então eu não sei. Eu não sei se ele ganhou o grupo fazendo isso ou perdeu o grupo. Comenta aí o que vocês acham da opinião dele aí, rapaziada. Bora pro vídeo de novo. Respeito a opinião dele, mas eu acho que roupa suja se lava em casa. Eu não gostei do que ele fez, da atitude. É a mesma história de que antigamente se botava o chapéu de burro no aluno na classe, sabe? Eu acho um exagero da forma que ele colocou. Embora eu acho que ele tenha razão nos argumentos, eu acho que ele exagerou. Se ele tivesse falado, treinou mal essa semana, não está rendendo, deixei fora. Agora, quando ele fala beiro ridículo, lamentável, eu acho que ele abre uma porta para que no futuro algum jogador fale que o treino dele, beiro ridículo, é lamentável. E ele não vai gostar. Só acho que roupa suja se lava em casa. Rapaziada, essa aí foi a opinião do comentarista da TV aí. E bora ver a opinião agora do Jorge Igor, velho.
pode prejudicar a si, aos companheiros e ao clube, sendo o jogador com o rendimento mais baixo em todas as valências físicas apuradas do treinamento. Arranque, desaceleração, giro, tudo. O Felipe Luiz falou, o Pedro foi o último em tudo e ele não pode mesmo. Nós estamos falando do principal camisa 9 do futebol brasileiro. Nós estamos falando do camisa 9 do melhor elenco da América do Sul. Não é pouca coisa não, hein? Nós estamos falando de um camisa 9 nível seleção brasileira, tanto que, quando ele se machuca, em Ele estava na Curitiba, seleção, mano. no ano Quando ele se passado, machucou. ele estava a serviço da seleção brasileira em vias de ser titular numa eliminatória para a Copa do Mundo. Um jogador desse porte não pode, por qualquer divergência interna que exista, treinar do jeito que treinou na semana passada. Do jeito que o Felipe Luiz contou e ele mesmo está admitindo na nota. Ah, é ser humano. É verdade. Mas é profissional acima de tudo. Eu dei um exemplo do vídeo de ontem. Sabe aquela nota que você tirou no Enem até Eu não 10 anos sei. e jurava que nunca ia usar? Na Anhanguera, Não vou usar mesmo não. Tchau. É o on e o off. No off, meu amigo, você vai pra cima, claro, sem agressão física, né? Sem cruzar linhas do respeito entre cidadãos, entre seres humanos, mas você vai chegar numa sala, porta trancada, 4 paredes com um tal diretor, falar, irmão, desculpa o palavrão aí, você que tá ouvindo, tá? Tá por ouvir. Rapaziada, uma pausa rápida aqui só para explicar sobre o que ele tá comentando. É que antes do jogo, uma semana antes mais ou menos do jogo, um diretor esportivo do Flamengo foi printado uma conversa dele no WhatsApp e soltada na mídia aí, que qualquer um que pagasse 15 milhões pelo Pedro, não sei se são de euros ou de reais, poderia levar o jogador, entendeu? Então ele acabou soltando uma nota ontem, o Pedro, o jogador, falando que o motivo dele ter feito o que fez, que é treinado com deboche no treino, é por conta disso. Aí o Jorge Igor tá comentando sobre isso agora. Bora lá. Das crianças. Irmão, vem cá. Que porra é essa de você ficar mandando conversinha em WhatsApp dizendo que você quer me vender? E esse troço vazar e esse troço sair na imprensa que se tiver 15 milhões leva. Você tá achando que eu sou que tipo de profissional? Você tá achando que eu sou o quê, irmão? Essa discussão no ambiente de trabalho pode acontecer. Fica no limite ali, né? Mas pode. Agora, dentro da sala, quebrou o pau no off, abriu a porta no on, é sorriso na cara, é intensidade no treino e no jogo. Não pode contaminar, gente. Pelo amor de Deus, não pode, não pode. Porque o grande prejudicado é o próprio Pedro. Todos se prejudicam de alguma forma. O Pedro é o maior deles. Mas o Flamengo também se prejudica porque paga um salário alto para um jogador que não está treinando. Que não está treinando bem. E se não treinar bem, não joga. A comissão técnica é prejudicada, porque se ela tem um plano de jogo pensando nesse cara, não dá para contar com ele. O cara não está treinando. Mas o maior de todos os prejudicados é o próprio Pedro. Porque não joga, porque perde a oportunidade de estar num jogo enorme contra o São Paulo. Na volta do Campeonato Brasileiro, com o Maracanã lotado. Como é que você vai ser convocado se você não jogar? Daqui a pouco tem uma data FIFA aí de novo, setembro. Aí vai que tá na cabeça do Ancelotti, não, vou chamar o Pedro agora. Como? Se ele não estiver jogando, eu não posso chamar. O grande, todo mundo se ferra nessa história, quem se ferra mais é o próprio Pedro. Um profissional dessa envergadura, com essa experiência, com a idade que tem, não pode se comportar dessa forma. Esse é comportamento de início de carreira. Você tô na birra com o diretor, tô irritado, tô putinho, não vou treinar também. Ah, não vou também. Para, pô. Você com 17, 18, o moleque faz isso, você até vai lá, chama o moleque no canto e fala, pô, se liga aí, irmão. Você quer ser alguma coisa na vida? Não vai ser desse jeito. Mas com a idade do Pedro... Ah, desculpa, Pedro. Desculpa, entenda a chateação, mas isso não pode servir de justificativa para você ser o último colocado dos treinos, pô. Nas medições de GPS. Pô, não tem como, cara. Mas vamos Rapaziada, lá. então essa aí foi a opinião do Jorge Igor. E eu vou falar um pouquinho a respeito do que eu acho também. Na minha opinião, comenta a opinião de vocês embaixo aí. Vocês tendem a ir para qual lado? Mais pelo lado do que o Neto comentou, do que o lado do que o Jorge Igor comentou. Eu vou dar minha opinião agora. Deixa de vocês aqui embaixo aqui. Na minha opinião, eu acho que o Pedro agiu de maneira errada.
ele deveria, por mais que tenha saído na imprensa aí a notícia aí que o diretor de futebol venderia ele a preço de banana aí, e ele se sentiu ofendido porque ele tem uma história bonita pelo Flamengo e fez muito pelo Flamengo. Ele é um cara que faz 30 gols por temporada, né, mano? É um cara que tava na seleção brasileira, é um centroavante do Brasil aí que tem melhor habilidade nos dias de hoje. Tá surgindo o João Pedro agora, ele é muito bom, mas no momento o Pedro ainda é melhor que ele. Enfim, apesar dele ser isso tudo no Flamengo, o cara desdenhou dele. Mas isso não é motivo pra ele desrespeitar os companheiros e agir como deboche nos treinos, entendeu? Eu acho assim, essa é a minha opinião. E eu não sei se o Treino Felipe dele, Luiz rapaziada. Eu acho que disse isso com as palavras uma certas maneira na meio imprensa, equivocada né, de mano? falar, mas esse Porque foi o vídeo, a maneira espero que que ele vocês tenham falou gostado. abre muita oportunidade para Comenta, os compartilha próprios aí jogadores, e me segue para se mais. acontecer alguma E eu coisa, vou se estar o Flamengo trazendo começar a vídeo todo dia a perder, respeito do futebol aí, colocar a notícias do responsabilidade e a futebol. culpa toda em Valeu, cima do falou e treino. fui, rapaziada.